As pessoas saboreiam suas fotos com os olhos há mais de 25 anos e ele se especializou em deixá-las com água na boca. Eu sou Orestes Locatel, fotógrafo. Bem-vindo ao Missão Fotografia, onde eu ajudo você a desenvolver o olhar perfeito na fotografia. Alexander Landau. Isso aí, Joe. Há mais de 25 anos fotografando alimentos, mas você não começou com alimentos, né? Conta para nós como você começou na fotografia, quando você foi picado, foi sequestrado pela fotografia. A minha história é muito louca, porque eu sou fruto de uma família de classe média. E lá em 1987, quando eu comecei meu primeiro curso básico, fotógrafo, não sei como é que era a sua realidade, mas fotógrafo geralmente vinha de família com dinheiro. Tipo assim, eu falar da minha casa que eu ia ser fotógrafo, era quase a mesma coisa de falar que eu ia ser astronauta, sabe? A galera dava risada. E eu era funcionário. E eu não escolhi isso, a minha mãe me colocou com 14 anos. Eu era funcionário do Banco do Brasil, mas eu tinha síndrome de domingo, sabe? Eu ouvia a musiquinha do Fantástico e dos Trapalhões, já ficava mal-humorado porque eu tinha que ir para o banco no dia seguinte, porque eu entrei com 14 anos como boy. E eu queria entrar na faculdade de jornalismo, entrei na faixa aqui em Botafogo, imaginava trabalhar escrevendo no JB, coisa e tal. Quando eu cheguei na primeira semana, eu fui conhecer os estúdios, né? Laboratório fotográfico. Aí eu fiquei maluco, cara. Minto, um pouco antes, a família da minha mãe é de Minas. Eu fui para Uberlândia passear na casa de uns primos e a gente andando na rua, eu vi uma Zenith na vitrine que era uma porcaria na época, né? E achava incrível, achei linda a câmera. Entrei para a faculdade de jornalismo, fui no laboratório, fui nos estúdios, eu falei, cara, é isso que eu quero fazer para minha vida. Só que eu venho de uma família, né, que a minha mãe prezava muito essa coisa de emprego, carteira assinada, segurança, 13º e tal. Acho que todos nós sofremos disso. Nossa Senhora! E aí, cara, dentro do meu círculo de amizades, eu tinha um amigo jornalista que trabalhava em O Fluminense. Aí eu comecei a trabalhar no Banco do Brasil de segunda a sexta e fui para o jornal Fluminense sábados e domingos, que era aquele meu momento, mas era assim, uma coisa absolutamente superficial. Eu trabalhava com uma espécie de segundo caderno que tinha um jabá do jornal com os clubes. Sei lá, você chegava no Canto do Rio, sábado de manhã, não tinha nada para fazer. Aí tinha uma bonitinha na piscina tomando sol. Pronto, ela já virava entrevistada, né? Aí fotografava. Os carros eram Fuscas sem freio, né, cara? E aí eu comecei ali naquela história de jornalismo. E aí alguém me apresentou o Dia. Aí eu fui freelar no Dia, sábado e domingo, saí do Fluminense. E aí eu me recordo, nunca mais vou me esquecer, meu primeiro cadáver, né? O Dia já não tinha mais aquela coisa sanguinolenta, mas domingo, não tinha acontecido nada no Rio,
E aí, pô, teve não sei o que na Tijuca, quem é que tá aí? Ah, manda esse Foca aí, porque os outros caras não queriam ir, né? Aí eu fui, rapaz, que desespero. Eu entrei no ônibus, o menino, não sei o que aconteceu, ele estava estatelado, tomou um tiro na cabeça, aquele corpo ali, e eu tremendo, né? Aí o policial civil falou assim, meu irmão, isso aí não vai te fazer mal, não. Eu achei uma falta de... E aí fiz a foto, cheguei na redação, revelamos o filme em preto e branco, tomei um esporro. Tu não sabe que não pode mais fazer foto assim? Oreste, eu não fiz a foto. Eu meti uma 28, porque eu estava nervoso, e aí não ia ter problema de foco, né? E fiz assim, né, cara? Era quase o jornal O Povo. Aí chegou o chefe de redação, falou assim, pô, não tá acontecendo nada, o que tem de diferente? Aí tinha um 20x25 em cima da mesa. É isso que eu queria! Aí o chefe da fotografia ficou pau da vida, virou capa. Essa foi a primeira foto, então, que te... Primeira capa, porque o resto era capa de caderno, era a gatinha da piscina. Mas você começou com equipamento próprio? Ou Sempre com equipamento próprio. Qual foi a sua primeira câmera? Cara, minha primeira câmera foi uma Olympus OM1 com a velocidade aqui no anel, pequenininha, bonitinha, lente Zuico, incrível. Eu me arrependi de ter vendido, porque eu não tinha grana para comprar Nikon. O desejo era ter uma FM ou uma FM2. E a galera cascuda da fotografia na minha época tinha F2. E depois os caras com dinheiro compraram F3, né? Mas essas Olympusinhas eram muito Nossa, boas. Cara, me arrependo amargamente de ter vendido, pequenininha, bonitinha. Eu sei que na faculdade de jornalismo, cara, eu não era bom de jornalismo. Eu era lerdo, sabe? Tipo, se a porrada comigo, fora de foco. Eu não tinha destreza. Tinha um cara na fotografia que, quando não tinha pauta, ele ficava tirando e botando filme já avelado. Eu falei, o que você está fazendo? Tô treinando a minha agilidade. Eu era lento, cara. Eu era lento. E aí um dia, eu sei que tinha o cara do Rock in Rio. Ele foi sequestrado, o Roberto Medina, e aí soltaram o Roberto Medina quando eu estava de plantão no dia. Foi aquela repórter Albeniza, não sei das quantas, e os fotógrafos não aguentavam mais ficar de plantão no condomínio do cara, porque nada acontecia, já tinha carteado. Pô, quem é que vai pro plantão? Manda o Foca. Cara, no dia que eu fui, o Maurinho Branco, o bandidão lá, soltou o cara e ele apareceu na sacada da suíte. E aí eu fiz a foto, foi vendida para todo mundo, a imprensa inteira, e eu fiz amizade com o Evaldo Mocarzel, que era do Estadão, era de Nikit, porque eu morava em Niterói. E hoje virou cineasta, um cara importante. Evaldo fez amizade comigo e me chamou para freelar no Estadão. Só que eu não sabia, eles me chamaram para fotografar o Tim Maia. Só que o Tim Maia tinha acabado de meter a porrada num fotógrafo chamado Fofão. Não sei se você conheceu o Fofão. Meteu a porrada do Fofão e não me avisaram. Eu cheguei lá assim, cara, eu devia ter 20 anos. Cheguei lá de boa, eu tinha que fotografar o Tim Maia com o Almir Shediak. Era a época de songbook. Cara, foi muito doido. A gente chegou, sentou num restaurante e aí apareceu uma namorada do Tim Maia e aí aparece eu não sei se é o nome, aquele Cinca. Aí o Tim Maia no banco de trás com 2 cachorros, eu não sei. Lembra de um comercial que era o homem mais bonito do Brasil, que eram os cachorros penteados, afegã, não sei das quantas? O cara tinha 2 desse, cara. E aí ele passou, a mulher viu o carro passando, ficou nervosa, não sei o que houve, vazou. Aí ele deu a volta ao quarteirão, voltou, baixou o vidro, falou, pode subir. Fomos para casa dele. E eu não estou sabendo de nada. Cara, chegou lá, ele foi muito simpático comigo. Vamos botar aí vamos botar um pó. E eu, assim, garoto de 20 anos, falei, ô Tim, cara, eu não uso não, mas se você quiser, bota aí que eu fotografo. Aí não. Aí eles acenderam um baseado, que eu também não era maconheiro, né? Cara, foi incrível, porque eu não sabia. O Tim Maia tocava flauta transversa, além de cantar. Agora, você imagina um garoto de 20 anos, sentado na casa do cara, ele tocando flauta e cantando, e o Shediak no violão, só nós 3. Cara, eu fiz um monte de fotos, cheguei na redação, tá até aí. 2 LPs autografados pro meu amigo Alex, um abraço do Tim. A turma achando que eu ia chegar de olho roxo, tipóia. Cara, foi incrível. E naquela semana seguinte, ele me ligou
me chamando para ir para São Paulo com ele e o Shediac para fotografar a Rita Lee, o songbook. Mas eu era do Banco do Brasil, entendeu? Eu era menor auxiliar de serviços gerais, depois virei funcionário, trabalhava na Cassex. Como que eu ia, né, cara? E foi assim, dentro da faculdade eu conheci um jornalista que me colocou numa revista de música, chamada Música e Tecnologia, especializada em engenharia de som. E aí eu comecei a fazer umas matérias e comecei a fazer show, que eu me apaixonei, fiz free jazz, entendeu? Foi bem legal, fiz B.B. King, Etta James. Você fez B.B. King que é lá no Hotel Nacional. Hotel Nacional. E aí foi engraçado, eu lá com a minha 135, lá caidinha, aí chega, acho que Ivo Gonzalez, com uma 400-28 do Globo. Cara, foi muito legal. Eu fotografei o B.B. King no Museu de Arte Moderna, no Free Jazz Festival de 98. Eu fiz o MAN também, mas eu não sei se era Free Jazz, eu acho que eu fiz Free Jazz, mas eu lembro, como era o nome de uma banda, acho que é alemã, Kraftwerk. E aí eles tinham uma vibe de deixar tudo escuro, apagar o palco todo. Aí eu fiquei assim, caraca, ferrou, né? Eu não tinha obrigação de entregar a foto do show, porque a revista estava interessada na mesa de som, essas coisas. Mas aí os fotojornalistas, cara, ferrou, né? Faz o quê? Não tinha luz. Cara, eu fiz esse show do Kraftwerk, eu lembro que eu fotografei com Provia 400, puxado para 1.600. Cara, bizarro. E mesmo assim você tinha que virar um tripé humano. Não, e assim, eu acho que nesse dia a Marizilda Krupp estava lá. E aí ela falou um negócio que eu não sabia. Fotojornalista faz muito isso, né? Prende ali a respiração, trava e faz 3 fotos. A primeira treme, a segunda estabiliza e a terceira treme. Não sei se isso tem ciência, mas faz sentido, né? E aí na faculdade, um fotógrafo chamado Robson Curvelo, que depois virou meu sócio, ele tinha sido da revista Casa e Jardim. E aí ele foi convidado para voltar e não quis. Ele estava envolvido com cinema. Você quer entrar? Eu falei, lógico, porra, Casa e Jardim. Cara, eu fui fotógrafo da Casa e Jardim, sei lá, 1 ano e meio, 2, carteira assinada. E era um perrengue, porque eu era do Banco Brasil. Aí, assim, eu não me sentia confortável com isso, não me sentia honesto, mas de vez em quando eu tinha que matar uma tia, né? Aí ligava pra minha mãe, olha, liga aqui pro banco, tal hora. Pô, você faz o quê? Aí, rapaz, eu lembro que o meu chefe veio de São Paulo trazendo um Atec 2400 com 3 tochas, uma Pentax 6x7 para mim, e eu tinha que encontrar o cara no Santos Dumont. Como que eu não vou encontrar o meu chefe? Ninguém sabia que eu era do banco, eu tinha 2 carteiras de trabalho. Foi um período confuso, sim, mas eu demorei a sair. Eu só fui sair do banco em 98. Nessa época já fotografando cromo. Só cromo. Cromo. E assim, eu vejo a galera hoje aí, os novinhos, eles não fotografam, eles filmam. Sim. Porque as revistas, principalmente 6x7, depois eu fiz Casa Cláudia, Viver Bem, Arquitetura e Construção, era assim, a Casa Jardim era mais pão dura, era uma revista familiar, depois ela foi vendida para a Editora Globo. A Editora Abril era mais benevolente, mas assim, a Casa Jardim, eu tinha que fazer uma casa inteira com 3 cromos 120, o 6x7 eram 10 chapas. Sim. E a Casa Cláudia me dava 5 filmes e tinha direito a um Polaroid. Era mais benevolente. Cara, assim, não tinha essa história de dar ruim, sabe? Ou dá certo ou dá certo. Mas foi uma aprendizagem. Eu fui uma aprendizagem e, assim, eu tenho saudade de revista, muita saudade. E largou o banco, afinal, quando? Cara, assim, eu tive a sorte de cair com um chefe maneiro, que sabia que eu era fotógrafo, e aí me botaram numa equipe externa. O que era a equipe externa? Era eu e mais 6, nós éramos uma espécie de síndico do banco. Então eu tinha 6 agências, sei lá, Cinelândia, Abolição, ele falava assim para mim, Landau, eu não quero saber quantas horas você vai trabalhar por dia. Se você quiser trabalhar 1 dia, 2, 24 horas e depois não aparecer no banco, fazer as suas fotos, o problema é teu. Só não pode dar ruim com os seus gerentes. Cara, deu super certo. Eu me esmerei, trabalhei super bem, os meus gerentes todos felizes. E aí, eu pegava, uma segunda e terça e resolvia tudo. Aí ficava com a quarta, a quinta e a sexta livre para fazer os meus projetos.
começou a dar ciúme entre os colegas, porque a gente não ia no banco, a gente só ia na sexta-feira assinar o ponto da semana. E o meu chefe ainda conseguiu uma comissão, a gente ainda começou a ganhar mais. Cara, por causa de ciúme, Neguinho foi e detonou com o setor e me chamaram na diretoria. Se eu fosse mais calado, talvez não tivesse acontecido nada, mas eu era fanfarrão, falava alto, não era um cara que passava desapercebido, né? Aí esse cara, era roqueiro no final de semana, se dizia meu amigo, ele me chamou e falou assim: Landau, você vai procurar emprego. Procurar emprego, no jargão do Banco do Brasil, eu trabalhava em departamento, em SESEC, procura uma agência. Aí eu já me imaginei de crachazinho, pergunte-me como, estou aqui, cara, imagina. Não, procura emprego. Eu falei, quer saber? Eu já trabalhava na Desfile, eu já trabalhava na Manchete, eu já trabalhava na Gula, e eu era um cara jovem que era tido como a revelação da fotografia de arquitetura, estava começando a fazer comida. E aí eu cheguei pro chefão lá, falei, chefão, chega, quero me dar a minha demissão. O cara gostava de mim, falava assim, pelo amor de Deus, bota a mão na consciência, Cassi, 13º, uau, vai para casa, pensa, esfria a cabeça, volta quando você quiser. Cara, eu voltei uma semana depois, assinando ponto. Ele falou assim, chefe, eu quero pedir minha demissão. Cara, aí ele prepararam os documentos, perderam os meus documentos. O cara falou assim, não precisa voltar não, fica em casa e a gente te avisa. Cara, eu pedi demissão em fevereiro, perderam o meu processo em Brasília, eu só consegui sair do banco em 31 de maio. E esse cara que me mandou procurar trabalho, hoje, de vez em quando eu o vejo perto da minha casa, porque ele virou vovô, mora em Niterói, mas ali perto do Maitá, acho que um filho dele mora. Eu quase que tenho que abraçar o cara e agradecer, porque eu não tinha coragem de tomar essa decisão. Que família dura, né? Foi a hora que você jogou o chapéu do outro lado do muro, né? Pedi demissão aos 28 anos. Hoje, aos 55, a minha mãe fica assim, seus amigos aposentaram com 50 anos, estão aí ganhando 8, 9, 10 mil líquido. Você não se arrepende? Cara, eu não me arrependo, mas eu gostaria de estar com 55 anos ganhando 10 pau sem fazer porcaria nenhuma. E aí eu ia curtir a fotografia, porque eu tenho muito amor pela fotografia. Eu tô de saco cheio. Mas você pode ter do mercado, sabe? Essa coisa chatinha de, aí tá caro. Isso é um saco, cara. Mas pode ter certeza que a sua saúde mental agradece senhora, o fato de você não ter ficado no banco. Meu Deus do céu, era horrível, cara, horrível. Mas é seguro. Cara... E você, nesse início todo, teve algum livro de fotografia que te marcou, alguma coisa que você viu, que te influenciou? Assim, lá atrás, eu estava focado em arquitetura. Eu já namorava os clássicos, né? Henri Cartier-Bresson, Sebastião Salgado. Mas aí eu acho que foi nessa época que eu descobri uns fotógrafos de arquitetura que faziam fama comercial em São Paulo, mas eu descobri o Cristiano Mascaro, que fotografava a cidade de São Paulo em Hasselblad, em preto e branco. E assim, cara, até hoje eu sou fã do cara.
fotografia de decoração no Brasil era muito frutífera. Eu não sei se era muito frutífera ou se eu que estava descobrindo. Então tem um fotógrafo chamado Tuca Reynés, tinha o Rômulo Fialdini, tinha um cara chamado Calazans, eu acho que esse cara morreu. E tinha um francês, que eu não me recordo o nome, que publicava na Elle, porque tinha Elle, tinha uma revista chamada AD, mas não a Architectural Digest americana, que eu comecei a comprar. Era uma grana, né, cara? Uma revista gringa era muito cara. Tinha a Elle Decor francesa, e aqui no Brasil tinha a Casa Vogue, e assim, a Casa Cláudia era legal, mas era mais careta. A mais bacana era a Casa Vogue. E esses caras, o Fialdini, o Tuca, caraca, eles, sei lá, eles faziam um super close, sei lá, num vaso de Murano com uns livros empilhados, e aquilo abria, dava a página inteira, assim, né? Eu ficava assim, cara, incrível. Porque era uma fotografia de arquitetura que não era aquela coisa careta, sabe? Acadêmica, né? Tinha uma paginação interessantíssima e tinha uma mesclagem de luz. Na época, eu percebia claramente uma diferença. O Tuca ia fotografar uma casa para Casa Vogue, um apartamento. Estou falando de uma época que não tinha HDR, não tinha fotografia digital, era Mamiya RB67. E assim, cara... Pequenininha, né? Como é que você equalizava a luz de fora com a luz de dentro? Cara, a gente carregava o flash, a Tec 2400, dava um porradão, aí marcava o teto. Eu vou falar uma barbaridade, mas eu acho que ser fotógrafo de decoração naquela época em São Paulo era mais fácil. Por quê? Porque ele fazia uma fotometria para dentro da casa e estourava por fora da janela e estava tudo bem. Porque a Pauliceia, em alguns bairros, é aquela coisa cinza que se mostrasse lá fora era a antena de TV do prédio ao lado. Sim. Aqui no Rio, não. O editor te mandava fazer um apartamento na praia de Ipanema e queria que você mostrasse as Ilhas Cagarras, o mar, o céu azul. Porra! Cara, por isso que era legal a Mamiya, que a Pentax 6x7 não tinha obturador Compur. A Mamiya podia fotografar com velocidade 400, estava tudo certo. Então eu viajava muito. E aqui no Rio tinha um italiano que foi embora, acho que ele está em Portugal, chamado Sérgio Pagano. Ele tinha uma levada de decoração muito legal. Eu acho que o europeu, ele chegou nos trópicos com um olhar mais educado
para coisas de minimalismo, de closes, que aqui a gente estava preocupado em mostrar o ambiente, mostrar o armário decorado. O gringo não estava preocupado com isso. Eu conheci o Pagano na época que ele estava fazendo era gastronomia mesmo. Sim, sim. Mas assim, teve uma época que era muito comum o cara fazer gastronomia, arquitetura e decoração e um pouco de retrato. O Rômulo Fialdini faz isso, o Pagano fez isso. Eu gostava daquilo e eu gostava de revista, mas eu comecei a comprar a revista Gula. A revista Gula na época, e é tão engraçado, eu não sei se você teve essa experiência, talvez você não, porque você sempre foi fotógrafo, né? Você não teve não foi funcionário de economia mista. Mas é muito engraçado eu, de repente, hoje ser amigo dos meus ex-ídolos. Tinha um fotógrafo na revista Gula, e ainda tem, assim, ele está lá, mas a revista Gula não existe mais. Gladstone Campos. Gladstone Campos é um cara, assim, que faz retrato, faz... Cara, ele é multiuso. Tinha o Mauro Holanda, que hoje é um cara que priva de uma... Não somos amigos, mas somos próximos, trocamos mensagem. Tinha um cara chamado Reinaldo Mandacaru. Eu tô falando de uma época que os caras fotografavam com 4x5, cara, sabe? Capona, uau! E eu assim, caraca. E hoje eu falo com esses caras desses, ô Landau, e aí? Manda mensagem, eu fico assim, caraca, eu ainda tô assim, né? Cara, o cara tá falando comigo. Agora eu acho que eu já perdi essa intimidação, mas esses dias eu tenho um amigo em comum com ele, a gente trocou mensagem e tal, ele me deu o WhatsApp dele, eu falei com o cara, ele me respondeu, a gente tá para marcar de repente uma conversa. O Márcio Scavone, pô, cara, eu tenho 3 livros do Márcio Scavone aqui no estúdio. Então, assim, eu encontro com o Sérgio Zales na rua, fico assim, e aí, Landau, atravessa a rua, me dá um abraço. Dario Zales, eram caras que eram meus ídolos lá atrás. Mas voltando à questão da arquitetura, o que me emocionava não era o espaço, era o trabalho de luz mais autoral e uma composição, uns closes, e eu acho que tinham bons designers nessas revistas, e aí eu estou falando da Casa Vogue, estou falando da AD, que davam um tratamento estético que era agradável você comprar. Cara, eu ainda tenho a revista aí de 1988 que eu tenho que jogar fora porque não tem mais espaço nesse estúdio, né? Tá acumulando traça, cara, mas eu sou apegado. Se eu te contar, eu tenho revista
que as primeiras revistas de fotografia que eu li, eu morava nos Estados Unidos com 12 anos de idade. Eu ganhei de uma americana amiga da minha mãe, ela assinava aquela Popular Photography, Modern Photography, e me deu uma pilha daquelas revistas, né? Eu tenho revista lá em casa de 1974. Caraca! Eu não sou saudosista, sabe? Aquele coroa saudosista. Primeiro que eu não me acho coroa. A sociedade acha, mas eu acho que eu tô... Eu fiz 55 anos agora, eu acho que eu tô aí, tirando as minhas dores de coluna, eu acho que eu tô garoto. Mas eu ainda tenho essa chama criativa. Mas eu acho que a gente perder revista foi uma tristeza. Foi, com certeza. Eu acho que, assim, a turma que tá aí, nova, não vivenciou uma parte do que nós vivenciamos. Essa turma mal vê alguma coisa impressa, né? Você estava falando, a gente falou da manchete. A minha passagem pela desfile, eu tinha ciúme, eu ficava meio irritado com um cara que eu não sabia quem era. Porque lá na desfile, eu não pegava o filé mignon. Tipo assim, mas também, cara, eu tinha 28 anos, quer sentar na janelinha. Quem pegava o filé mignon era um baixinho de bigodinho, que ficava assim, pô, só esse cara que pega as coisas. Eu não sabia que o cara era prêmio ESSO, cara. Eu não sabia que ele era um monstro sagrado. Pra mim era só o cara que pegava o filé mignon, eu ficava assim, pô, esse velhinho aí. Depois que eu descobri que era um monstro sagrado, e eu não usufruí da convivência dele, que é o Orlandinho. Grande Orlando Abrunhosa. Pô, o cara era uma enciclopédia de fotografia, né? Mas um cara simples, né? Sim, porque os fotógrafos uau que eu conheci eram meio marrentos. O Orlandinho não, cara, ele era muito low profile, né? O Orlandinho, quando ele encontrava alguém que ele tinha com que trocar, aí ele, ensinava, discutia, mostrava, aprendi muito com o Orlandinho. E tinha coisas que teve vezes de eu dar dica para ele de alguma coisa. Aí eu lembro até hoje, ele chegava na sala dos fotógrafos lá na manchete, né? Aí ele via eu dando dica pra galera lá, não sei o quê. Aí me chamava no canto e falava assim, pô, Locatel, para de dar dica para esses caras. Era uma figura, foi uma grande amizade, uma pena já ter partido. E o grande autor da célebre foto. Aquela foto do chute, né? Não, do Pelé. Dando soco no ar. Verdade, o soco no ar. Aquela foto foi selo. Prêmio ESSO. Foi capa de Paris Mate. Sim. Rodou. Eu acho que é a foto esporte mais publicada no mundo, mais reproduzida no mundo. Não, e quando eu descobri essa foto, eu tenho um livro do Prêmio ESSO, quando eu descobri essa foto e vi o nome do cara, eu falei, cara, era aquele cara que eu tinha ciúme, Aí ali a carapuça da vergonha serviu, cara. Foi forte. E alguma exposição que te marcou também? Você tem a exposição, não necessariamente fotográfica, se for de alguma arte, alguma coisa, mas alguma exposição que te deu um... Que eu assisti, né? Quando eu comecei, o Sebastião Salgado era muito insensato. Eu acho que ele é um cara que se manteve na crista da onda, né? Então eu lembro de ter visto algumas coisas dele que me impressionaram bastante. Mas assim, e aí eu não estou reclamando dos meus pais, mas o meu pai, eu sou filho de um judeu que em uma encarnação ele teve 3 nacionalidades. Ele nasceu no Império Austro-Húngaro, depois ele virou tcheco-eslovaco e morreu como tcheco. E a minha mãe é do interior de Minas, lá do Triângulo, e só pôde estudar até a 8ª série. Então, os meus pais me proporcionaram boas escolas, mas na minha casa, não era uma casa, sabe como é na minha? Que as minhas filhas têm acesso a livro de arte, a literatura. A minha mãe e o meu pai se esforçaram muito para me dar muita coisa, mas foi o que eu disse lá no nosso início de conversa. Falar que eu gostaria de ser fotógrafo é coisa de maluco. Então, assim, eu não tive muito acesso aos grandes pintores. Meus pais gostavam, por exemplo, eu lembro que lá em casa tinha muito disco. Meu pai tinha umas coisas de música clássica e a minha mãe eu tinha que aturar o Nelson Gonçalves, né? Mas assim, eu não fui uma residência que tinha Rembrandt, sabe, Renoir, os impressionistas. Isso eu fui descobrir já na maturidade. Eu fui buscar, né?
que é diferente da minha filha. A minha filha mais velha, por exemplo, estudou numa escola construtivista. Caraca, ela sabe mais de Portinari do que eu, sabe? Na minha casa não tinha isso. Eu tive que construir. Então, assim, me recordo de algumas exposições mais do Salgado e eu me recordo mais de livro, sabe? Eu ficava um pouco... achava bizarro a impressão que dá que tudo acontecia na frente do Henri Cartier-Bresson. O cara tá na rua, aí passa, sei lá, um cara carregando um quadro, entendeu? O cara pulando uma poça, uma escada com a bicicleta borrada. Eu falei, cara, um engolidor de fogo, dando cambalhota. Eu falei, cara, esse cara, tudo acontece na frente dele, né, cara? Muito louco isso. Mas assim, eu tive que construir a minha referência visual. E quando é que você efetivamente começou a se dedicar mais à gastronomia? Como é que foi essa transição? Passou pelo jornalismo lerdo, aí começou na arquitetura. Eu era fotógrafo da Casa Jardim, depois comecei a fazer Casa Cláudia, arquitetura e construção, e eu conseguia, depois de perturbar muito, eu ganhava aquelas provas de prelo, lembra? Sim, e aí eu tinha uma pasta, tá até aí a pasta, desse tamanho, eu acho que era Janine e Deco, uma marca que tinha aqui no Rio, de couro, e aí eu botava aquilo ali nas folhas plásticas, e aí, rapaz, eu liguei para a redação da revista Gula, e menti. Falei assim, tudo bem, sei lá, Maria, oi Maria. Cara, caí na mão de uma pessoa com coração bom. Tudo bem, Maria, eu sou um fotógrafo de... Eu tinha um portfólio de decoração e tinha uma namorada, na época, que era jeitosa com cozinha. Ela fez um sorvete de mentira, assou uns pães de queijo que eu botei uma capa do livro Os Miseráveis com óculos, umas coisas assim, né? Umas fotos ruins. E aí, cara, eu tinha lá umas 6 fotos dessa, sabe? E uma porrada de prelo de decoração. E aí liguei na Gula, falei com essa moça que era secretária de redação e falei assim, não, porque eu estarei aí em São Paulo dia tal para uma série de reuniões. Eu queria ver se vocês não poderiam me receber, gostaria de, né? Mostrar o portfólio. Mostrar o portfólio, gostaria de colaborar para a revista aqui no Rio de Janeiro. Ah, tá bom, pode ser terça-feira, meio-dia. Orestes, eu peguei um busão, meia-noite aqui na Novo Rio, baixei lá no Tietê, passei uma água no cabelo e fui lá na Gula como se eu fosse o cara mais ocupado do universo, estava lá fazendo network. Mentira, eu fui na revista, entrei no ônibus e voltei. Cara, me deram a primeira matéria. Ah, gostei da sua luz, o Dias Lopes falou isso. Gostei da sua luz, você vai trabalhar com uma jornalista lá no Rio de Janeiro chamada Danúzia Barbo. Você conhece, né? Eu falei, lógico, não fazia ideia, não tinha nem Google, né? Eu falei, cara, Danúzia Barbo, quem é Danúzia Barbo? Depois eu descobri que era um monstro sagrado da gastronomia. Ela editava o Guia Danúzia Bárbara, que era o guia mais respeitado do Rio de Janeiro. Mas assim, a minha família não tinha uma relação com esse universo. O meu pai era um cara gringo, né? Adorava vinho, adorava cerveja, frequentava muito restaurante, mas gastronomia para mim, cara, era medalhão com arroz à piemontese do La Mole, era o must, assim. Eu não frequentava, meu pai não frequentava Le Saint-Honoré, sabe? E aí a Danucha me tratou super bem, meio que me amadrinhou, me apresentava. Teve uma época que as pessoas começaram a falar, ele é o fotógrafo da Danúzia Bárbara. Eu não era o Landau, eu era o fotógrafo da Danúzia. No primeiro momento eu fiquei com raiva. Falei, cara, eu vou surfar nessa onda, por que não? Sim. Me abriu muitas portas, me botou no Meridian. Quando o Meridian era o hotel, sabe? Eu fiquei 8 anos no Meridian fazendo gastronomia, decoração, retrato, tudo. Danucha me deu os meus primeiros livros. Então, assim, a primeira matéria, eu era o fotógrafo, eu continuo. Eu não sei se você vai concordar comigo. Nas revistas onde eu trabalhei, São Paulo sempre era o lugar mais importante. Entendeu? O Rio, de vez em quando, dava uma capa, mas se um fotógrafo de São Paulo fizesse
8, 7 capas no ano, o Carioca ia fazer 2, 3, entendeu? E aconteceu que a primeira matéria que eu fiz, eu fui no São Conrado Fashion Mall, eu acho que foi isso, fotografar a Juarezita e a Vera Saboia, donas do Mil Frutas. O Mil Frutas estava inaugurando, era um quiosque. A Juarezita, dizem, ela era sócia do Quadrifólio, diz que é uma dama da gastronomia, uma mulher fina, educada, já não está mais entre nós. Como a Danucha também não. E aí eu comecei a adentrar um mundo que não me pertencia. E aí, na sequência, eu fotografei a inauguração do Garcia Rodrigues. O Garcia Rodrigues foi um marco na gastronomia carioca, porque tinha empório, tinha alta gastronomia, tinha produtos e vinhos que não tinham com facilidade, era bonito, tinha um café. Cara, é uma pena a gente não ter mais uma casa como essa. Então, assim, através da Danucha, meu nome começou a circular. E aí eu comecei a fazer um monte de foto para chefe, eu comecei a fazer um monte de coisas para hotelaria. Teve época da minha vida que eu fiz 7, 8 hotéis ao mesmo tempo, entendeu? Depois eu comecei a fazer, além da Gula, comecei a fazer uma revista chamada Alta Gastronomia, comecei a frilar para Cláudia Cozinha. Cara, foi muito, assim, é muito louco certas coisas, porque eu não me habituei a procurar trabalho. Hoje eu preciso procurar trabalho, porque se sacode a árvore, tem um fotógrafo, cai 50. Eu envelheci. Quando eu estou falando eu, o nome envelheceu. Porque a minha geração de chefes que eu me relacionava, quem era? Claude Troagro, Flávia Quaresma, Roland Vilar, sei lá, Christophe Lydie. Eram caras. O Claude hoje deve ter o quê? Uns 60 alguma coisa. E quem está aí tocando muita coisa é o Tomás, porque ele está mais na televisão. Então esses fotógrafos aí que estão na faixa de 30 e poucos, 40 anos, não era o meu time, sabe? E as revistas perderam muita força. Eu tinha sobrenome, Landau da Gula, Landau da Prazeres da Mesa.
Hoje não tem mais isso, né? E você, a sua parte de retratos, ela foi correndo paralela ao seu trabalho com a gastronomia? Antes da gastronomia, em paralelo, teve uma época da minha vida que eu fotografei muito executivos, sei lá, de uma companhia famosa de seguros, depois uma multinacional de consultoria. Fotografei muito esses caras. Quando eu comecei, e na hotelaria eu fotografava muito. Por exemplo, eu me recordo, cara, isso foi incrível. Teve um concurso de uniformes da rede Le Méridien Mundial. E eles queriam fazer um bonito. Cara, eu fiquei, sei lá, 5, 10 dias só fotografando os funcionários em seus locais de trabalho. Então, a recepcionista do Méridien e umas pessoas bonitas, naquele balcão bonitão, era um taier bonito. Cara, foi muito interessante. Então, ali eu fotografei cozinheiro, carregador de mala, groom, acho que é groom que se fala, chefe, diretor. Foi muito legal. Então, na hotelaria, eu fazia muito esses retratos. E quando eu comecei, na arquitetura, eu fiz muito arquiteto, sabe? Cláudio Bernardi, Chico Gouveia, Cadas. E lá nas revistas de gastronomia, eu comecei a fazer muito retrato. Mas assim, eu nunca fui um nome... Por exemplo, sei lá, vou falar dos Zales. Cara, a turma lembra do Sérgio Zales, Dario Zales fazendo retrato. Não lembravam do Landau fazendo retrato. Porque assim, eu não sei se você concorda comigo, o mercado te carimba, né? Sim, sim. Landau faz comida. Sim. Aí ninguém te chama para fazer um catálogo, sei lá, da Richards. Tudo bem que nunca foi a minha praia ser fotógrafo de moda. Mas eu sempre gostei de fazer retrato. Mas por mais que você tenha dito aí que teus retratos oscilaram, mas na realidade, quer dizer, você dentro da arquitetura fez, dentro da hotelaria, da gastronomia, quer dizer, você estava sempre fazendo retrato. Sim, mas a história, eu comecei a botar uma energia mais forte tem 2 anos. Eu criei, 2 anos e meio, eu criei um perfil no Instagram só de retrato e tô aí, ano passado eu fiz retrato pra caramba, porque é uma coisa que me agrada fazer.
crescimento da rede social, e eu tenho que me recolocar, o que eu faço perdeu um pouco espaço. Tipo assim, eu fui treinado para pentear tapete e acertar quadro na parede, porque eu era de decoração. Eu tomava esporro da editoria, pô, tu não viu que o tapete tá amarfanhado? Batia no travesseiro da cama. Eu fui treinado para isso. Uhum. O olhar ficou refinado. E na gastronomia, você já fez publicidade, né? Sim. Você lembra que a gente fazia 1, 2 fotos de publicidade, levava um dia inteiro. Tinha foto que você demorava 3 dias. Mudou. Hoje, com esse negócio aí de agência de marketing, a turma quer que você num dia faça 30, 40 fotos. Eles passam um mês pensando e quer que você resolva em um dia, né? E assim, eu sou aquele cara que o meu prazer, cara, é o desenho da luz, sabe? É a questão da linguagem fotográfica, você diminui a profundidade de campo para aquilo ali ficar mais desfocado, dar um super close ali. Tanto que a coisa que eu mais gostava de fazer é livro. Cara, eu adorava revista. Até que eu fiz o livro. Porque assim, revista é incrível. Alguns, né? Quantos no total, você acha? Cara, eu tô caminhando, acho que porque não são todos de alimentos. Eu tenho livro também que eu fiz participação, né? Fiz uma parte, fotografia, arquitetura. Eu, por exemplo, fiz um livro de gastronomia, mas que é técnico. Como é que o cara pega na faca, como é que ele faz isso, faz aquilo. Eu acho que estou perto de 18, entendeu? Mas tem os xodozinhos, né? Tem até alguns aqui, esse aqui com o texto da Danusa Bárbara, do Nauhara. A Danuxa foi quem me presenteou com o primeiro projeto. E ela não está mais entre nós, mas a Andréa Degmon, que era assistente dela, ainda está por aí, uma das pessoas que mais entende de livros de gastronomia, é minha amiga pessoal. E aí, cara, assim, por exemplo, esse tipo de coisa é uma coisa que me emociona. Peguei uma foto qualquer, tá? A possibilidade de eu desenhar a luz, sabe? Eu sou fotógrafo por causa da luz, entendeu? E aí é que eu tô perdido nesse momento. Porque o cara, para fazer umas fotos com uma baita de uma luz, ele não vai fazer 50 fotos num dia. Estou falando 50 pratos, entendeu? Mesmo com a digital, né? Não, e assim, e eu tenho umas doideiras que eu não consegui me desvencilhar ainda. Por exemplo, só para fechar a questão do livro. O livro... Por que eu me apaixonei tanto pelo livro? Porque além de ter essa coisa da posteridade, ele é uma obra com início, meio e fim, e onde você pode imprimir uma autoralidade. Por exemplo, esse livro que você está na sua mão. Se você for olhar... Esse livro do Roland Vilar. Eu acho que é da Danusa Bárbara também, não é? Rapaz, aqui na capa não está dizendo, mas... Eu acho que é texto dela, não tenho certeza. Mas... Esse livro aí, o que eu achei interessante? Primeiro que o design é muito legal, porque é em forma de cardápio, né? A história desse livro é, esse chefe, ele era assim, gordinho, e só manipulando as receitas, ele ficou assim. Perdeu peso, ganhou saúde, começou a malhar e tal. E aí, são receitas da culinária francesa, porque é um cara clássico, esse cara foi do grupo Accor. Ele, mexendo nos ingredientes, ele tinha um prato interessantíssimo, mas menos calórico. E aí ele me explicou esse conceito, e eu falei assim, só que aqui... a dieta do chefe, alta gastronomia de baixa caloria. Aqui ia ter pratos com dieta, com caloria normal e caloria reduzida. E eu acho que eu tinha visto um livro de um gringo chamado Charlie Trotters, eu acho que é isso. Eu acho que ele é americano. Ele tinha um livro, um chefe de cozinha, que não usava prato. Ele fotografou tudo na fórmica.
Ele usava prato só com sopa, porque aí não tem jeito, né? Tudo que era líquido precisava ter algum artefato. Aí eu falei assim, chefe, por que a gente não faz também sem prato? E o que for caloria reduzida, a gente faz no fundo branco. Legal, e o que for caloria normal, a gente faz no fundo preto. Bacana. E isso foi interessantíssimo, porque a editora comprou a ideia, ele comprou a ideia, e assim, cara, eu me senti prestigiado, entendeu? Esse livro não é um livro de talherzinho, de pratinho, de guardanapinho, que tem seu valor. Por exemplo, esse livro que está na sua mão. Eu fiz 2 livros com a Ana Maria Braga. Esse talvez seja o mais popular, né? O que mais... A culinária, né? É. Pois é, esse livro foi para comemorar os 15 anos do Mais Você, que eu acho que hoje deve ter 20 ou 25. Acho que esse livro é 2014 ou 2015. Essa capa é minha. Esse é o meu segundo livro com ela. A primeira capa não fui eu que fiz, porque a Ana Carolina, cantora, tinha acabado de lançar um disco com fotos na capa de um fotógrafo de retrato famoso aí do Rio. E aí ela falou assim, Landau, eu queria fazer com ele. E aí, fala o quê? Vai falar não pra Ana Maria? Não! Porra! Aí não quero brincar, não vou descer pro play. Cara, assim, na boa, eu acho que esse meu retrato, o cara é um monstro. Mas acho que o mais bonito, eu não sei, porque talvez eu tenha ficado no outro livro, eu fiquei 20 dias trabalhando. E eles alugaram uma casa perto do apartamento dela para ela ir quando ela quisesse. Ficamos 20 dias trabalhando. E assim, uma infraestrutura absurda. Eu tive food stylist. Cara, foi incrível. Esse livro aqui, eu não tinha nada disso. Esse livro eu fiz dentro do Projac, numa salinha de camarim, mas eu tinha a equipe dela, que é incrível. E era um livro, o outro era um table coffee book, um livro metido a besta para botar na mesa de centro. Esse aqui não, era um preço mais popular. Ironias do destino, a impressão desse aqui ficou muito melhor do que a do outro. Mas eu fiz assim, tipo assim, carne assada, não é isso aqui não, carne assada da mãe do Zeca Camargo, sabe? Aipim frito do Boninho, eu tô chutando. Pessoas que passaram pelo programa nesses anos todos. E a equipe de produção, eu não tinha a minha food stylist, mas eu tinha uma cozinha inteira. E lá no Mais Você, no programa, não sei como é que tá agora, porque acho que está em São Paulo, tinha um galpão perto da cozinha dos camarins. Orestes, parecia Disney World. Tipo assim, estantes do chão ao teto, prato, talher, copo. Assim, cara, eu falei, meu Deus, o que é isso? Então, assim, foi isso aqui, eu acho que foi do Jimmy Ogro. Cara, a Ana me deu a possibilidade de eu fazer esse super close com desfoque, entendeu? Então, assim, isso não tem preço. Por isso é que eu gosto de fazer livro. Quando eu falo para você que eu gosto de fazer livro, eu gosto de fazer livro porque eu tenho liberdade. Livro que eu não tenho liberdade, por exemplo, aí nessa lista tem um livro que eu já aceitei o projeto sabendo. O design gráfico é muito bonito e tal, mas é um livro técnico. Como é que desossa um coelho? Aí é foto de mão segurando faca, puxando. Não é bonito, não tem nenhuma receita. Mas assim, cara, se eu tivesse muito interessado em apenas dinheiro, eu não saio do Banco Brasil. Ou então eu ia ser advogado tributarista. Agora, quando você está fazendo um trabalho para um cliente, um hotel, restaurante, ou o que seja, você pensa também nessa foto que você está executando para o cliente, você pensa nela pensando em um livro também? Fazer alguma coisa que possa ser usada num livro ou numa exposição? Eu fiquei um pouco perdido. Assim, engraçado você perguntar isso, porque hoje de manhã, eu andando na rua, encontrei um amigo que encontrou na academia com uma assessora de imprensa de gastronomia. E ela fez um comentário que não foi desagradável, mas não foi positivo a meu respeito. Eu sou muito amigo do Landau, pô, um cara respeitado. Ela falou assim, não, ele é muito respeitado, mas é difícil trabalhar com ele.
Falei, como assim, porra? Porque eu não sou o cara mais rápido e eu não cobro qualquer coisa, entendeu? Então, assim, hoje eu tenho alunos que topam projetos, por isso que eu estou me descobrindo no mundo de ensino de fotografia. Porque eu ensinando fotografia, eu tenho a liberdade de ensinar para um aluno sobre, sei lá, Arnold Newman, Richard Avedon, Irving Penn, mostrar André Kertész. Eu posso trazer os monstros sagrados e falar assim, olha, isso aqui é que é bom. Não é essa bosta que a gente está vendo aí. O que eu estou percebendo, a diferença da foto medíocre para a foto incrível, às vezes são 10, 15 minutos a mais de carinho. Acabei de perder um cliente que é meu amigo. Cara, não dá nem para eu ficar bravo com ele, porque o que eu ganhava por dia fazendo fotos, ele contratou uma agência de marketing que faz não sei quantos reels, não sei quantas fotos, não sei quantas... Eu olho o material, me dá uma tristeza. Tá uma merda? Não tá uma merda. Mas tá bom? Não tá bom. Esse papinho de que existe espaço para todo mundo, determinadas áreas não tem espaço para todo mundo. Vai sobreviver o que se adapta melhor, entendeu? E eu não sei, eu fico pensando se eu quero participar dessa história, porque a fotografia para mim é óbvio que é um negócio. Você não acha que essa banalização da fotografia tem muito mais a ver com a qualidade de quem está contratando, de quem aprova, do que do profissional da fotografia? Porque se a qualidade de quem está te contratando fosse mantida, né, se esse cara fosse um cara que entendesse de fotografia, caiu. Assim, eu tenho muito medo de ficar falando certas coisas, porque fica parecendo, dois velhos conversando. Mas assim, eu trabalhei com diretores de arte, com designers de revista, que os caras entendiam pra caceta. Tipo assim, olha aqui, pra você ter uma ideia, eu não trabalhei para essa revista. Bons tempos. Eu não trabalhei para essa revista, mas, por exemplo, o supermercado Pão de Açúcar teve uma revista chamada Sabor, que era só em São Paulo, que assim, eu não vou lembrar o nome do pintor, mas tem um dos impressionistas que tem uma série de pinturas em parques na França fazendo piquenique. Não sei se era Monet, se era Manet, não tem? Sim. Eles reproduziram com modelos, com piquenique. Foi uma matéria sobre piquenique. Essas cenas trouxeram lá, não sei se eram modelos, se eram pessoas amigas, mas pessoas bonitas, com uma roupa mais de época. Cara, incrível. Era uma coisa que eu gostaria de ter feito, entendeu? Mas para isso, por exemplo, eu tenho um retrato do Zé Hugo Celidônio, que não está mais entre nós. E o Zé Hugo tinha aquele bigodão, né? E aquela cabeleira branca, meio calvo aqui, e era um cara estiloso, né? E ele fumava charuto. Foi um projeto que eu fiz, uma exposição que eu fiz no MAN em 2008, junto com o Globo, aquele projeto de gastronomia. Produção da Lu Bittencourt. Cara, a Lu, a gente fez um retrato dele com um telefone antigo,
de baquelite preto com uma lagosta em cima. E o chefe, naquele estilão. Cara, esse retrato é incrível. E aí, assim, eu fui mostrar, não sei o que aconteceu, eu mostrei para uma assessora de imprensa, uma jornalista. Eu não espero que a minha mãe, que a minha sogra faça um link com a referência, mas se uma jornalista né, um veículo conhecido não sabe a história da brincadeira com Salvador Dalí, o telefone e a lagosta, sou eu que vou explicar? Não vai fazer com carinho, não vai fazer com amor, não vai fazer com atenção. Pô, vai fazer outra coisa, vai fazer uma coisa burocrática, sabe? Vai entrar numa repartição para carimbar papel, sei lá. Mas assim, se você vai fazer, faça com entrega, faça com doação, tente fazer o seu melhor. Respondendo a sua pergunta, eu saio da minha casa, não é sempre que eu consigo, eu saio da minha casa para fazer portfólio, sempre. Tipo assim, por isso que eu não sou o cara mais... Cara, e eu não me sinto lerdo. Eu gasto aí, dependendo se é só assessoria de imprensa, pratos, eu gasto aí talvez 20, 25 minutos, no máximo meia hora num prato. Se é um drink... Pô, drink é mais sinistro, né? Você tem que iluminar para trazer a transparência, você tem que ver digital, porque eu sou aquele cara que eu fotografo e abro no laptop, Aí a galera fica olhando as fotos nessa porcariazinha daquele display, aí chega em casa e fala, putz, estourou aqui, estourou ali, pô, isso aqui tá feio, não dá para você ver ali. O meu jeito de trabalhar não é que eu sou lerdo, é que eu estou linkado com os melhores fotógrafos, quer dizer, eles nem sabem da minha existência, mas os meus ídolos são os melhores fotógrafos do mundo. Tem um fotógrafo em Nova York, ele é italiano, ele era chefe de cozinha, que abandonou para ser fotógrafo, chamado Francesco Tonelli, com 2 L's. Cara, o trabalho do cara é poesia. E ninguém vai dizer que o Tonelli é lerdo.
Márcio Scavone tem um livro que eu acho que é Copo de Luz, Sim. que eu já li 2 ou 3 vezes. E em determinado momento ele cita uma estudiosa da semiologia, da imagem, da fotografia. Não é a Susan Sontag, não, é outra mulher. Que ela fala, tem uma seguinte frase: a fotografia é um dos poucos lugares de conhecimento onde um cara experiente é colocado em pé de igualdade com um novato. Não é que o mundo tenha piorado. Assim, os departamentos de marketing hoje, quem está comprando, os designers, os diretores de arte, tinham mais embasamento, tinham mais presença, que hoje acho que o cara está ali sozinho para fazer 50 funções, que antigamente eram 5, e tinham mais cultura também, entendeu? Eu, quando pego um garoto jovenzinho que manda bem, me dá muito prazer. A minha mulher fica assim, pô, você chega... Minha mulher faz uma crítica a mim, e eu, depois de muita terapia, descobri que ela tem razão em parte. Ela diz que eu me acho inteligente pra caceta e que todo mundo é burro. Mas é quase isso, entendeu? Não é que eu seja gênio, sim. É porque, cara, eu fui criado num caldo cultural, até dentro do Banco Brasil, uma galera falou assim, pá, tu nasceu em 69, um bando de alienado, você já nasceu depois da Revolução. Caraca! Então eu convivi com os caras muito sábios, entendeu? Eu convivi com os diretores de arte grisalhos. Hoje a impressão que dá que diretor de arte é tudo com apelido. É o cabeção, é o cenourão, é o... Entendeu? Tudo garoto novo. Sim. E essa galera olha pra gente e acha que a gente é tiozão. E aí prefere fotografar com amigo de escola. E aí é o seguinte, se hoje a gente num projeto cobrava 10, vai ter o cenourão, o cabeção, o dentinho, que vai cobrar 3,50. Não é eu cobro 10 e o cara cobra 7,50 ou 8. Eu cobro 10 e o cara vai cobrar 2,50. Aí eu resolvo. Aí eu faço com o celular. Cara, olha só, eu posso te dar uma Hasselblad de 100 megapixels com set de luz da Broncolor. Tu não vai fazer. Não é o equipamento que faz a foto, é o cérebro, entendeu? Então, eu assim... digo que está tudo no olhar, né? Eu equipamento, técnica, é lógico que aprimoram qualquer fotografia, né? Mas é o teu olhar, né? A tua cultura, a tua... É o storytelling. Tua experiência, hein? É o storytelling. Tipo assim, eu fechei agora um trabalho, eu vou fotografar 6 executivos, juntos, separados, individuais. Eu fiz um orçamento para 6 horas de trabalho, para fazer com calma, e para 8. Eles fecharam em 6. Mas eu tô tenso. Porque eu já entendi, ela já me mandou essa letra, que os caras não têm paciência. Cara, se o cara não tem uma paciência para eu cuidar do retrato dele, da imagem que dele, vai pra mídia, caraca, entendeu? Então, assim, cara, gastronomia não é barato. Você vai com a sua mulher, com a sua namorada, com o seu parente, num restaurante bacanudo aí, tu vai morrer num dinheiro forte. Sim. E aí, na hora de fotografar, ele quer economizar, então assim, não combina. Por isso que eu sou tão apaixonado por livro, que você tem um storytelling definido, e por isso que eu tô tão emocionado hoje com o meu momento de professor. Porque hoje eu posso dizer, eu vou morrer. Tem uma história, Sebastião Salgado é um fotógrafo com propósito. Se eu for ficar me comparando, eu deprimo, porque eu sou um fotógrafo a serviço da burguesia. O que é a gastronomia? O cara vai no Leblon, num restaurante bacanudo, ele é a mulher sem vinho, gasta R$800. Quanto é que é o salário mínimo no Brasil? Entendeu? É a burguesia que frequenta a gastronomia. Sim. E eu estou a serviço dessa galera e da indústria. Embalagem, pizza, frango e tal. Mas, por outro lado, gera emprego, gera demanda para o produtor rural, tem uma cadeia produtiva, acaba gerando uma oportunidade para muita gente. Mas o produto final, pelo menos a alta gastronomia, não é para todo mundo. Esses dias o Salgado foi reconhecido como um dos fotógrafos mais importantes do mundo, com certeza do Brasil. Ele teve uma função social. Né? Ele mostrou a fome da África, mostrou a mudança do trabalho na humanidade, por aí vai. Quando eu partir, quando eu desencarnar, quem é que falarão
do Landau. Pô, o Landau revelou a fome nada disso. Mas, por outro lado, quando eu entro no Instagram, hoje eu tenho... E aí, cara, na boa, eu posso bater no peito e me orgulhar disso. Eu tenho mais 50? Vou botar 35, vai. Eu tenho mais de 35 fotógrafos pelo mundo. Estou falando pelo mundo porque tem de brasileiro em Portugal, na França, nos Estados Unidos. Eu tenho mais de 35 fotógrafos aí pelo mundo que quando caiu na minha mão era ruim. Ruim. Tipo assim, tem um deles, que eu não vou dar muito detalhe, senão ele vai saber quem é. Em algum momento me deu vontade de falar assim, irmão, desiste, cara. Desiste, não é a tua. É tudo na área da gastronomia? Tudo na área da gastronomia. Desiste que não é a tua. Cara, o cara tá bombando. Ele tá com um olhar elegante. Ele não tem uma luz rebuscada, não porque não saiba fazer. Porque como é um cara mais jovem, não é que ele se rendeu ao mercado completamente, mas ele faz uma coisa híbrida, sabe? E tem sempre os haters na internet que falam assim, fica fazendo foto aí com 7 luzes. Cara, a foto pode ser incrível com uma luz. Mas, dependendo do projeto, eu costumo brincar, e eu acho que eu tenho que mudar, porque hoje tudo é politicamente incorreto. Nas minhas aulas eu costumo brincar que eu sou o Jack Estripador, sabe? Eu corto uma orelha, depois eu corto a ponta do dedo. Assim, eu tenho um prato, eu tenho qualquer coisa. Eu tenho esse hábito de ter a minha luz principal, sei lá, dando uma geral, mas eu gosto de um contraluz acendendo em determinado ponto. Por exemplo, aquela sombrinha ali tem, sei lá, 1,65 m. Eu uso ela para retrato. Eu não gosto de fotografar gastronomia com um modificador muito grande, porque ele dá uma luz muito generalista, sabe? E acaba que os meio-tons, aquele índice de contraste fica menos interessante. Eu sou muito fã do Caravaggio, sabe? Então eu prefiro trabalhar com modificadores menores e com mais luzes, para eu ter certeza que, de repente, eu estou aqui com um snoot, com uma colmeia, ele vai iluminar isso aqui, mas não vai iluminar isso aqui. E aí eu tenho uma transição. Aí a diferença da foto incrível para uma foto ok.
Eu acho muito interessante essa coisa a fotografia costuma relacionar a arte fotográfica com a arte dos grandes mestres pintores, né? Só que eles se esquecem que o pintor ele tem o controle total daquilo que ele está fazendo, né? Sim, ele trabalha a luz no quadro ao bel prazer dele, sim. Tira, põe, o que seja, né? E a fotografia, quer dizer, saiu do estúdio, você tem como referência, né? Você vai tentar descobrir aquela luz nos locais, né? Mas você não vai conseguir construir aquilo no mundo real, né? Agora, dentro do estúdio, né, você tem como recriar isso tudo e na época do filme, né, eu imagino a dificuldade, né, quer dizer, vivi isso, né, também, a dificuldade de você fazer uma luz bonita só medindo, né, porque você não tinha, no máximo você tinha uma polaroidzinha ali. Eu não sentia essa dificuldade, porque assim, primeiro que a gente não filmava, a gente fotografava. Sim. Assim, uma foto eu fazia no máximo 5 exposições. Senão, eu tomava esporro do editor. Ah, gastou 2 filmes de 120 para fazer uma sobremesa. Eu não sei se a gente era mais... A gente tinha um senso de responsabilidade ou de envolvimento maior, que eu acho que você estava mais presente, entendeu? Porque hoje quer dizer, o digital te possibilitou você poder ver, não, tá certo, tá, mediu, fez, mas você consegue ver o produto final, né, antes, né? Esses dias eu vi no Instagram um fotógrafo de casamento que tem um papel educacional. E aí eu não sei se ele tem um sítio no sul onde ele faz imersões. Eu vi uns alunos dele com as câmeras na mão, mas ele botou fita isolante preta no display, entendeu? Eu achei aquilo incrível, porque era a nossa realidade, sim. Entendeu? Não era porque... Agora, por exemplo, eu sou cafona, eu ainda não me rendi à fotografia plugada, entendeu? Porque eu acho que você tem que ter... Eu vou ter que me render. Eu não me rendi agora porque as minhas câmeras são de boa qualidade, mas ainda não são Wi-Fi. Eu odeio fio pendurado. Mas, no início, eu não me rendi, não era por causa disso. Eu me rendi porque eu acho que eu tenho que ter um momento de intimidade com a minha criação. Sim. Se eu cada vez que eu apertar o botão, aparecer na televisão ou no monitor, o cliente fica assim, ih, tá sem foco, ih, tá escuro. Caraca, eu sou o Jack Estripador, eu ainda tô cortando. Você pode acalmar a tua ansiedade? Como é que foi essa sua transição do filme pro digital? No primeiro momento, eu sofri, mas não sofri tanto, porque eu terceirizava, e ainda terceirizo boa parte dos tratamentos. Eu só achei meio esquisito, porque eu fotografava com Mamiya RB67. Cara, as lentes da Mamiya são incríveis. Eu adorava aquela coisa do visor capucho, de olhar aqui, aquele sistema de foco. E eu tenho, tá tudo aí dando fungo. Eu tenho 5 lentes, 2 backs, visor direto, visor back Polaroid. E as primeiras câmeras que surgiram, pelo menos a primeira câmera que eu comprei, não sei se foi uma D70, uma DC, mas era 6 megapixels, entendeu? E aí você ficava assim, caraca, eu tinha um cromo, e aí agora eu tenho uma coisinha de 6 megapixels. E no início eu acho que não tinha uma qualidade incrível. Hoje eu já me adaptei, entendeu? Hoje a média das câmeras é 24 e 30 alguma coisa, né? Agora, eu percebo que o modus operandi, a gente hoje ganhou muito mais trabalho, a gente perdeu um pouco da possibilidade de ter tempo livre, entendeu? Para fazer outras coisas.
sei lá, ler, ver uma exposição, ver um filme, porque eu acabava o meu trabalho, pegava o carro, eu tinha a chavinha da portinha de ferro lá do Milan, metia aquilo ali no laboratório, sei lá, 11 horas da noite, e no dia seguinte, às 10 da manhã, eu ia olhar os meus cromos. Você revelava no Milan ou não? Sim. Ou na Casa da Foto? Não, eu revelei bastante coisa no Milan. Eu nunca fiz nada na Casa da Foto. Uma vez, duas. A minha história era no Milan. Landau, isso tá uma merda. Que era assim, né? Landau, muito bom. Ele já via, eu acho que os fotógrafos que ele gostava como pessoa, tô falando do trabalho, ele já olhava, né? Está muito bom, está uma merda. Você errou a exposição. Porra, não dava nem pro... E eu acho que você tinha essa coisa da troca, né? Sim. Encontrava o fotógrafo, estava ali na tua mesa de luz, fulano! Acho que a gente era mais... tinha um convívio, né? E tinha os caras estrelinhas. A interação era muito maior. Tinha uns caras estrelinhas também. O cara metidinho da fotografia de moda, que nem dava bom dia direito, porque ele se achava semideus. Eu pegava meu cromo, cortava, botava no envelopinho bonitinho, metia uma etiqueta com a minha logomarca e entregava. O trabalho estava pronto. Não tinha perfil de cor, sRGB, Adobe RGB, sabe? Hoje você tem que saber. Assim, se lá naquela época a gente tinha que saber o que estava fazendo, hoje você tem que conhecer outras coisas que não nos diziam respeito. O máximo que você tinha que fazer, você tinha que ser criativo, tinha que ter uma boa luz e tinha que escolher se você era um cara mais Fuji, sei lá, Provia ou Velvia, ainda tinha a turma do Provia e a turma do Velvia, ou se você era o cara do EPP. Agora, você naquela época, você sabia que o trabalho estava pronto, terminado, porque o filme tinha acabado, né? E hoje, como é que você sabe que o trabalho está pronto? Quer dizer, que você vai em busca, né, da imagem, da gastronômica ali e vai alterando, vai mexendo. E como é que você sabe que, essa vai ser a foto? Ou você acha a foto até antes e continua no processo? Depende do projeto. Se é publicidade, quem dá o tempo, quer dizer, eu tenho a minha cota de participação de, cara, não estou feliz. Mas não estou feliz. Tem cliente que se não está feliz, ele não vai ficar mesmo. Porque o cara não quer... Mas eu, assim, cara, tem uma série de fotógrafos hoje, de mercadológico, que dizem, o cliente é rei. Eu falo isso, mas é mentira. Quem é rei é a minha satisfação pessoal. Assim, eu tenho muita tristeza em entregar um trabalho que o cliente amou, mas que eu achei uma droga. Entendeu? Porque assim, cara, então assim, é muito engraçado quando eu dou workshop aqui no estúdio, o presencial, porque eu tenho dois tipos de workshop. Um projeto novo, que é fotos simples que a gente está construindo luz e comentando por que eu vou usar esse snoot e não aquilo. Mas tem um projeto que eu trago uma food stylist e eu combino com ela previamente 5 fotos. A gente consegue fazer entre 4 e 6. 5 fotos. E aí a gente busca referência. Esse curso a gente vai fazer um hambúrguer, uma caipirinha, uma salada para usar no luz natural e um chocolate. Aí eu pesquiso referência que eu acho interessante, troco com ela, ela às vezes tem uma referência mais interessante que a minha, aquilo ali não é para eu copiar, é só uma bússola, é um norte. Chega lá, por isso que eu nunca mostro a referência para aluno, porque eu vou ficar engaiolado. Ele vai ficar assim, mas tá, dane-se. Era só uma referência. Você não vai ficar refém da referência, você vai ficar refém do aluno, né? E aí aquela coisa assim, o que eu mais escuto de aluno é o seguinte, eu já tinha parado há 45 minutos atrás, tava ótimo. Porque assim, eu sei, tipo assim, cara, você vai fotografar, sei lá, um drink, tá? Cara, meti a luz lateral para trazer o copo, meti um contraluz para levantar, mas eu sei, de repente, que se eu meter uma deadlightzinha com um modificador estreitinho, deixar um amarelinho invadindo a tábua ali, vai me dar uma coisa mais interessante. E eu, assim, o meu objetivo é chegar em casa e dormir feliz. Tipo assim,
O meu melhor trabalho, por exemplo, tem algumas indústrias de alimentos, que eu já fiz todas, as mais importantes, que paga bem pra caceta. É o trabalho que melhor paga. Mas se você for me perguntar, é o que eu quero mais fazer? Quero porque, né, tenho conta para pagar, filho para sustentar e tal. Mas às vezes os meus trabalhos que me dão mais carinho no coração não são os de maior valor agregado. Os trabalhos que eu mais gosto de fazer são trabalhos onde eu respeito a equipe. Quer dizer, respeito, você tem que respeitar todo mundo, mas eu estou falando assim, quando eu pego um designer, que a gente fala a mesma língua, está caminhando para o mesmo lado, ele me escuta, eu como respeito ele, escuto ele, e a gente constrói um trabalho, eu, o designer, o cliente, a food stylist, a gente constrói um somatório de habilidades que sai uma coisa incrível. E tem um momento que você tem que parar com a masturbação, porque se você não parar com a masturbação, não acaba nunca, que nem o livro, o autor de livro que sempre acha que o parágrafo pode melhorar. Tem um momento que você tem que parar. E o conjunto do trabalho, qual a importância do conjunto do trabalho para você em relação à grande foto? Existe, de repente você faz um trabalho homogêneo e dentro desse trabalho tem uma grande foto e você de repente até diminui essa grandiosidade dela para poder ficar tudo homogêneo? Ou como é que você lida com isso? Como é que esse corpo de trabalho e a grande foto? Eu tenho muita dificuldade, por exemplo, agora está na moda a turma do Lightroom. Eu acho manipulação, eu acho que ficar horas na frente de um computador um saco. Tá? Mesmo porque eu não fui criado dessa forma, fui criado no Chroma. Mas essa coisa do tratar em lote, eu não sou fotógrafo de evento, sabe? É evento que o cara trata em lote. Mas eu tenho que aprender, eu tenho que deixar de ser otário. Porque é o seguinte, eu vou lá no restaurante japonês, tá? Aí o cara me traz umas peças de sushi, sashimi e tal. Aí eu desenho um padrão de luz. Vamos imaginar que eu tenho arroz, então tem um branco e tal. Mas de repente ele me traz uma história que tem uma volumetria diferente, que tem um design diferente, que tem uma cor diferente e a louça é diferente, tem uma paleta de cores interessante. Eu vou e mexo na luz. Eu tiro um rebatedor, altero a carga de um flash que está no contra, chego um pouquinho mais para cá, um pouquinho mais para lá, ou então desligo e deixo vir o Caravaggio total. Aí, como é que você trata em lote? Você não trata em lote. Mas o cliente não percebe a diferença. O cliente realmente não. Esses dias, um ator amigo meu, a gente na Cobal de papo furado, ele falou assim, Landau, tem aquele aluno seu aí que está trabalhando no lugar tal, lugar tal, lugar tal. Teu cliente, sabe a diferença do teu trabalho pro dele? No primeiro momento eu fiquei assim, lógico que sabe. Depois eu fiquei pensando, não sabe. Entendeu? Não sabe. Eu conheço pessoas, e eu não vou ficar falando muito, porque acaba, quem assistir vai acabar, ih, tá falando de mim. Eu conheço pessoas que são extremamente inteligentes para uma coisa, mas são muito burras para outra. Eu conheço pessoas que estão muito malandras, sabe ganhar dinheiro, fazer negócio, mas não tem sensibilidade nenhuma artística, sabe? Eu já tive cliente que fala assim, pra mim é tudo igual. Cara, assim, eu acho que o trabalho também escolhe o fotógrafo. Eu não quero sair da minha casa para atender um cliente que para ele é tudo igual. Sim.
sabe? Eu quero sair da minha casa para um cliente e falar assim, caraca, que ele vibra comigo. Tipo assim, porra, hoje eu fiz uma foto que foi foda. Não queria falar palavrão, foi fogo, entendeu? Porra, cara, sabe? Se é só dinheiro, cara, vai fazer concurso público, pô. Você, ao longo de todos esses anos, você considera que você desenvolveu um estilo fotográfico próprio? Cara, você dizer que desenvolveu uma assinatura é difícil, né? Mas assim, eu tenho muito aluno, eu tenho muito amigo, muito chefe que fala assim, pô, essa foto é tua, né? E é engraçado que eu olho o Instagram, tô cheio de ex-aluno. Falei, caraca, é igualzinho. Isso não me deixa triste, porque eu ensinei daquele jeito, entendeu? É o meu legado, sabe? Eu acho que a gente não fechou essa parte quando falou do Sebastião Salgado. O meu legado é, quando eu partir, vai ter aí 30, 40, 50, 100 fotógrafos que foram meus alunos, que eu peguei na mão, que eu orientei, falei, cara, isso tá uma droga, faz isso assim assado, que estarão brilhando aí depois que eu partir, sabe? E você, como é que você descreve o desenvolvimento do teu olhar como fotógrafo? O que te trouxe ao longo de todo esse tempo e te fez olhar da forma que você olha, da forma que você enxerga? Não tem aquela piadinha do músico, assim, não, Honda não, pelo amor de Deus. Não tem aquela história do músico, do cantor que não quer mais tocar os hits, não aguenta mais, travessia. O Milton Nascimento tem uma entrevista, que eu tenho vários, eu amo o Milton Nascimento. Aí ele tem não sei se é um show, acho que é um DVD de um show que eu tenho. Eu falei assim, agora eu vou tocar uma música que eu fiz de forma despretensiosa e ela serve para tudo. A formatura do filho, toca essa música. Meu pai morreu, toca essa música. Ganhei um prêmio, toca essa música. Que é a Canção da América. Amigo é coisa, serve para tudo, tudo. Tem umas fotos que eu fiz em cromo, 20 anos atrás, que eu olho e falo assim, porra, isso tá bonito pra caramba. Mas tem umas coisas que eu fico assim, caraca, eu achei isso bom. Mas eu não vejo isso como um demérito, porque o homem inteligente, o homem no sentido genérico, ele se permite mudar de ideia, entendeu? Não tem aquele papo de que quando você atravessa o rio, quando você volta o rio não será mais o mesmo. Você nunca atravessa o mesmo rio. Então, assim, cara, assim, eu sigo um grupo nos Estados Unidos que eu acho que é um escritório de agenciamento de fotógrafos, designers e tal. E de vez em quando eles me mandam
e-mail. Highlight da semana, os fotógrafos tal da área de moda. E aí eu descubro novos nomes. Cara, às vezes eu vejo uns nomes assim que eu não conhecia aí pelo mundo, que são incríveis. Aqui no Rio de Janeiro, não vou recordar o nome do estúdio, eu não conheço, não foram meus alunos, não posso tirar essa onda. Cara, um menino jovem, eu acho que ele vem do vídeo, ele ilumina de uma forma que, olhando o setup dele, eu falei assim, eu não faria dessa forma, mas ele traz um highlight que fica uma coisa toda meio Legião Urbana, né? Quando o sol bater na janela, fica uma coisa solar. Eu não sou um cara super iluminado, eu tô mais pro Caravaggio, eu gosto da sombra, entendeu? E como é que isso tudo acabou contribuindo para a formação do teu olhar? Eu acho que eu tive muita sorte. Aliás, eu não acho que eu tive sorte, acho que todo mundo tem sorte. Basta você estar esperto para perceber. Então, assim, eu tive a oportunidade de trabalhar com grandes chefes, com grandes gerentes de marketing e vendas na hotelaria. Por exemplo, tem 2 caras que me ensinaram muito na hotelaria, sabe? Um deles é mais requintado, que era um hotel 5 estrelas. Então eu vi muita coisa ali. Tipo, a gente ia fazer foto, ele contratava produtora de objeto para trazer malas Fendi, cardigan, não sei das quantas. Tinha um requinte. Eu acho que ter convivido com grandes restaurantes, grandes hotéis, grandes chefes, grandes editores, grandes produtoras, e além de ter namorado tanto fotógrafo pelo mundo, assim, o trabalho, eu sou aquele cara que até hoje, eu tenho uma lista, cara, sei lá, de 100 fotógrafos pelo mundo, que de vez em quando eu olho e o cara mudou o site e vejo, e o Instagram tem uma coisa interessante, né? Você descobre um cara e ele te sugere outro. Tem uns fotógrafos pelo mundo que eu não sirvo para limpar o sapato dos caras, sabe? Eu acho assim, eu não sei se você tem esse sentimento. Você não tem um sentimento que antes de você, os fotógrafos eram muito melhores que você? Sim, sim. Eu sinto que antes de mim os caras eram muito mais uau do que eu. Mas talvez eles sentissem a mesma coisa na época deles, né? Então assim, cara, esses dias eu descobri um japonês, que eu esqueci o nome, Isamu, não sei das quantas, que ele faz foto de produto. Caraca, $310. O cara é um gênio, entendeu? Aí você fica assim, cara, que luz é essa? Eu não fico imaginando um cardeal, um papa, um bispo, não sei das quantas, fala assim, ô Caravaggio, isso tá escuro pra caceta, né? Vamos iluminar um pouco mais essa cena? Você consegue imaginar isso? Você consegue um cliente falar assim, pô, Avedon, caceta, bota mais foco nisso aí, o troço tá sem foco. Entendeu? Mas com a gente acontece, né, cara? Sim, o tempo todo. Pá! E assim, cara, não tem nada pior. Isso me irrita profundamente. Não que eu seja um cara famoso, importante. Não tem nada pior do que quando eu vou trabalhar com uma pessoa que não sabe nada a meu respeito, da minha trajetória, e fala assim, e eu não sou o escolhido dela, sabe? Uhum. Eu fui meio que forçado. Mas o fulano, esses dias falou, porque o fulano faz assim. Aí dá vontade de falar assim, porra, faz com ele, caceta. E o fulano era meu ex-aluno, entendeu?
a terapia, a minha mulher e o espiritismo me ensinaram algumas coisas. Eu sou um idiota em recuperação, entendeu? Porque tem um momento que a vaidade chega, como assim? Porque, cara, o que me falta fazer na vida profissional? Só mais do mesmo. E você supondo, né, que você, hoje a fotografia que você exerce, ela representa a sua voz, tá? Você, em algum momento, você desejou que fosse diferente? Eu fui para gastronomia e para arquitetura porque eu gosto, porque eu tenho paixão, porque eu tenho verdadeira adoração pela questão da luz. Mas eu gostaria, de repente, não tenho muita paciência, mas gostaria, de repente, de ser um especialista em fotografia de moda. Eu não tenho paciência com métier. Eu cheguei, e eu não estou falando de dinheiro não, tá? Eu estou falando de oportunidade. Eu cheguei, Orestes, aonde eu já não imaginava que chegaria, sabe? Porque eu sou filho de uma mulher que estudou até a 8ª série e de um cara que teve em campo de prisioneiros na Espanha de Franco, sabe? Eu morei a vida toda num quarto e sala em Caraí, perto do Morro do Cavalão. Eu não sou um playboyzinho. Aí hoje eu vejo os caras falando, cara, a minha vida não é fácil. Não é porque eu tenho um portfólio generoso que eu não me desespero. Putz, grila, amanhã tem que pagar o cartão de crédito, e agora? Tem um curso muito bom que me indicaram, origami para boleto. Talvez se eu tivesse continuado no Banco do Brasil, eu estaria agora 50 tranquilo. Mas eu não viveria 1/3 do que eu vivi. E olha que eu não vivia, não fui fazer projetos na Europa, porque no meio do caminho, eu não falei isso, no meio do caminho, assim, tem um editor que falou assim, Landau, tu tá falando aí, eu te chamei para viajar comigo para a Itália e você não foi. Por que eu não fui? Eu tive uma ex-mulher que me perturbou a cabeça para eu fotografar casamento. Eu odiava fazer casamento. Cara, eu fiz casamento 12 anos, ganhei dinheiro pra caceta. O casamento era sábado, eu ficava mal-humorado. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Sábado, eu acordava cedo, ia pro clube, fazia uma sauna, nadava, ia num lugar legal, almoçava, ia para casa, tomava banho, ia pro salão de cabeleireiro sorrindo, entendeu? E eu fazia bem, mas eu não gostava daquilo. Então, assim, eu não fui para a Itália porque nessa época eu só fazia casamento de gente com grana. A mulher já tinha me pagado à vista 1 ano antes. Como é que eu vou dizer que não vou fazer o casamento dela e vou para a Itália? Então, assim, eu perdi muitas oportunidades porque eu tive esse momento 12 anos e porque eu estou no Rio, né? Tudo era em São Paulo. Tem que mandar um fotógrafo para fazer matéria em Nova York. Era o cara que toda semana está na redação. Você talvez tenha pego um momento bacana porque você foi bloque. Mas eu fui bloque já no finalzinho ali, ao apagar das luzes, né? E você, dentro de imagina uma régua, tá? Que numa ponta está o teu instinto. Tá? E na outra, todo o seu conhecimento, técnica, o seu lado intelectual. A sua fotografia está aonde nessa régua? Eu sou muito mais instinto. Eu sou aquele sujeito que tenho vontade de chorar vendo determinados quadros, determinadas fotos. Tipo assim, putz, essa foto tem um problema muito sério, ela não é minha, entendeu? E assim, eu sinto uma emanação, uma vibração com a luz. Tipo assim, cara, essa luz tá bonita pra caceta. Não, e vamos melhorar. Fecha um pouquinho a bandeirinha, tira esse rebatedor, cria ali uma história, bota mais uma garrafa. Eu vibro com isso, sabe? E o que você teria para dizer para essa galera nova aí que está começando, ou para os amantes da fotografia que almejam poder desenvolver o olhar e ter um trabalho tão bom quanto o teu? Assim, você não pode brigar com o mundo.
mas você também fazer concessão o tempo todo, assim, você tem que primeiro acreditar em você mesmo. Porque se você continuar ceder o tempo todo, você vai sempre fazer o desejo do cliente, quando o cliente não é qualificado. Vai sempre fazer o desejo do cliente, vai ganhar dinheiro, mas teu trabalho não vai ter alma. Tem fotógrafos que acham que isso é uma babaquice. Eu conheço vários. E eu tenho que ouvir, bater continência. Tipo assim, o importante é a grana que entra e o cliente está feliz. É verdade. Mas para mim é uma meia-verdade. Eu preciso acreditar naquilo, sabe? Teve uma época que eu fiz uns trabalhos para um supermercado famoso aqui da Zona Sul, do Rio. E o diretor de marketing me chamou para conversar e eu fiquei triste. Eu queria fazer, mas eu não queria fotografar a água Minalba em fundo branco, entendeu? E aí ele me deu um projeto que era assim: você anda pelo supermercado, peixes e crustáceos, tinha uma foto ilustrativa do capítulo, azeites e uma foto ilustrativa. Eu fiz isso, sabe? Então, por exemplo, a foto de azeite, vários galeteiros, sem marca, e aí a produtora conseguiu uma folha de oliva, eu peguei um papel artesanal e meti um contraluz, eu meti um haze grandão voltando, iluminou, o amarelo ficou um ouro. Cara, eu fiz foto para supermercado, mas fotografar água Minalba, sabão Omo no fundo branco para recorte, vou dizer que não vou fazer? Não. Mas eu só vou fazer se eu estiver muito precisando de dinheiro. Se eu puder escolher, papai do céu, dá uma força aí, eu prefiro os trabalhos que me deem asas para voar, sabe? Eu acho que é importante. Você não pode ter uma profissão que é só grana. Sim. Porque isso não, vai fazer concurso público, cara. Eu tenho amigos no BNDES que ganham 35 pau. Esses caras não têm a vida ruim. Mas imagina, todo dia ela faz tudo sempre igual. Não é pra mim, cara. Sim, por isso que eu não me arrependo. Eu me arrependo assim, eu queria estar ganhando 10, 12 contos sem fazer nada com 50 anos, como alguns amigos. Mas será que eu ia aguentar? Eu saí com 28. Eu ia chegar até os 55? Cara, eu não tenho problema de domingo. Musiquinha do Fantástico não me deprime. Porque segunda-feira de manhã vai ser um projeto maneiro. Amanhã, por exemplo, eu vou fotografar umas massas e umas pizzas para uma marca de São Paulo. Maneiríssimo, entendeu? Eu acho que esse brilho nos olhos... Tem umas pessoas que dizem que acham que eu não tenho cara de 55 anos. Você é jovial. O meu corpo não diz isso. Eu tenho dores e tal. Mas talvez seja uma verdade relativa porque eu tenho tesão no que eu faço. Sabe? Eu acho que você fazer o que gosta... Cara, a vida já é difícil para você passar uma vida num trabalho que você odeia. Essas coisas eu não posso falar que eu me emociono. Não dá, cara. Você tem que ter brilho nos olhos, você tem que ter alegria de viver. Senão, cara, vai fazer concurso público. Vai trabalhar no cartório. Landau, só tenho te agradecer pelo grande bate-papo. Sucesso aí. E vocês que estão assistindo, procurem os cursos do Landau, né? Ele dá workshops, cursos presenciais, né? Entra no Instagram dele, eu vou deixar marcado embaixo nos comentários, né? E lembre-se sempre, né? Curta, compartilhe com os amigos, me siga o Landau e aprenda com quem faz. Um grande abraço, até o próximo Missão Fotografia.